Olá a todos, hoje a gente vai para a aula 53. A aula 53 a gente vai continuar falando sobre alguns grandes investidores e hoje talvez é o mais famoso de todos os tempos. Simplesmente a aula de hoje vai ser sobre Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, um dos mais conhecidos, basicamente é um dos maiores investidores e value investors de todos os tempos, tá? Bom, Warren Buffett, ele é o homem mais influente em questão de investimentos, né? Ele nasceu em 1930 em Omaha, Nebraska, né? Ele atualmente é o CEO e presidente da Berkshire Hathaway, que é uma das ações listadas na bolsa, e a Berkshire é uma holding que tem outras empresas sobre o guarda-chuva. A Berkshire, só o tamanho dela é suficiente para cobrir todo o nosso Ibovespa e nossa bolsa local de sobra. Então, a Berkshire é muito, muito grande, tá? A Berkshire, então, ela é uma holding multinacional, né? O Buffett é conhecido por sua filosofia de investimento baseada em valor, que consiste em comprar ações de empresas que ele considera subvalorizada em relação ao preço mais justo, né? Em relação ao seu valor real. Esse método de longo prazo lhe rendeu o apelido de Oráculo de Omaha, que é justamente onde ele nasceu. Né? Inclusive, em Omaha, todo ano tem uma reunião da Berkshire Hathaway e vai investidores de todo o planeta para entender como o Warren Buffett, o que ele está fazendo, como ele está ganhando dinheiro, como que funciona tudo mais. E é simplesmente absurdo a questão de como que ele foi, de como ele cresceu. Né? O Warren Buffett ele começou a investir ainda jovem e fundou sua primeira parceria de investimentos aos 20 anos. Na década de 1960, ele adquiriu o controle da Berkshire Hathaway, que na época era uma empresa têxtil, né? A Berkshire era uma empresa de praticamente tecelagem, né? Ele comprou a Berkshire Hathaway e transformou ela numa holding de investimento, né? Quando ele transformou em holding, ela começou a investir em várias empresas, Coca-Cola, Apple, American Express, são várias e várias instituições que estão sobre o guarda-chuva da Berkshire. O Warren Buffett, ele conheceu o Benjamin Graham, que a gente já estudou em algumas aulas, e essa influência do Graham foi fundamental para que ele desenvolvesse, né, essa filosofia baseada em valor. Né? O Graham foi professor do Buffett na Universidade de Colômbia. Né? Então, o Graham ensinou vários grandes investidores e um deles foi o Warren Buffett. Né? Foi lá que o Buffett estudou o livro clássico do Graham, que chama O Investidor Inteligente. Né? Então, foi ali que ele estudou o livro e foi ali que ele estudou com o Graham para fazer isso. Né? Depois de estudar em Colômbia, Buffett trabalhou diretamente com Graham na sua empresa de investimentos, que é a Graham Newman Corporation, que a gente já falou isso nas aulas anteriores. Então, Walter Scholz, vários grandes investidores que a gente já estudou estavam nessa Graham Newman Corporation. Né? Nesse período, basicamente, o Warren Buffett aprendeu tudo sobre investimento, cresceu como pessoa, como investidor, e foi ali que ele começou a simplesmente crescer no mundo como todo, né? No mundo dos negócios. O Graham sempre defendia, né, que as ações subvalorizadas tinham um método todo de valuation para comprar essas ações subvalorizadas. E o Graham, o Buffett acabou pegando isso daí, pegando o valor intrínseco, pegando essa questão de margem de segurança, e ele adaptou esse método com algumas características dele mesmo, do Warren Buffett, que são diferentes do que o Graham tinha até então abordado, né? O Buffett ele adaptou, né, essa visão mais focada em empresas com potencial de crescimento e com qualidade operacional. Então a empresa não precisava ser apenas barata, ela também tinha que ter uma qualidade, tinha que ser acima dos pares, tinha que ter uma diferença no mercado, né? O Buffett ele acabou adaptando esse método do Graham, né? Mas ele colocou fatores qualitativos no seu processo de escolha de investimentos, algo que ele acreditou a um outro cara chamado Philip Fisher, né? Então o Graham, ele adaptou o Graham e o Philip Fisher. Então, nessa adaptação do Philip Fisher,
ele começou a analisar o quê? Primeiro, valor intrínseco e fluxo de caixa descontado, que é o DCF. Buffett busca calcular o valor intrínseco de uma empresa, ou seja, o valor real do negócio, independente do seu preço de mercado. Para ele, isso pouco importa, né? Ele faz isso estimando o fluxo de caixa futuro que a empresa gerar, que a empresa irá gerar e descontando o valor presente. O fluxo de caixa descontado é um método essencial nesse cálculo no qual ele estima o retorno projetado e o ajusta para o tempo, considerando uma taxa de desconto. Vantagens competitivas duráveis, que a gente chama de MOA, né, os MOATs, né? O Buffett valoriza empresas com fortes MOATs ou vantagens competitivas sustentáveis que possam proteger a empresa contra a concorrência. Exemplos de MOA incluem uma marca forte, patentes, redes de distribuição exclusivas e baixo custo operacional. Empresas como a Whats têm maior capacidade de manter bons resultados a longo prazo, o que torna menos suscetíveis a crises ou concorrências. Então, o caso da Apple, marca forte, patentes, desenvolvimento, tecnologia. Caso da American Express, uma das líderes globais em cartões, principalmente cartões ligados ao mercado de luxo. Né? Coca-Cola, líder em questão de bebidas, né? Concorrente da Pepsi, mas ainda muito acima nas vendas em relação à Pepsi. Então, isso são vantagens competitivas que o Warren Buffett coloca sempre como características absurdas, né? Outro ponto, retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, e retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, né? Essas duas métricas, o Buffett ele analisa, né? Ele sempre quer empresas com histórico consistente de alto ROI e alto ROIC. Isso a gente vai estudar mais para frente, né? Mas ele gosta, pois isso indica boa administração e capacidade de gerar valor. Concordo, é a rentabilidade da empresa, se o negócio é rentável. Isso é bem bacana. Né? Outro ponto, quarto ponto, é a capacidade de geração de caixa e lucro consistente. Empresas com a geração de caixa robusta e consistente ao longo dos anos são muito atraentes para Buffett. Ele evita empresas que apresentem lucros voláteis e que sejam altamente cíclicas, né? Que não é muito legal, muito parecido com o que o Barsi faz, com o que os outros investidores também fazem nesse sentido, né? O histórico de geração de caixa mostra a capacidade da empresa de enfrentar diferentes condições econômicas e continuar a crescer, né? Outro ponto que o Buffett ele analisa, que seria o quinto, é a gestão e cultura corporativa. Então, ele gosta da qualidade de administração, ele procura líderes que sejam competentes, éticos e que alinhem seus interesses com os dos acionistas. Tem que ter o mesmo interesse que do acionista. Então, a empresa que ele compra tem que ter essa mesma visão. Além disso, a cultura corporativa forte e valores éticos também são atraentes, pois isso aumenta as chances de sustentabilidade no longo prazo. Então, é nisso que o Buffett ele aposta, né? O sexto ponto é a margem de segurança, que é um conceito do Graham, que o Buffett seguiu, que é sempre empresas que estão negociadas a um preço abaixo do seu valor justo. Sempre abaixo. Quanto mais baixo, melhor, né? Por quê? Quanto mais baixo, vai ajudando a questão de minimizar qualquer risco que a gente tenha, né? Esses elementos compõem a análise de valuation de Buffett. Ele usa uma combinação de métricas quantitativas e qualitativas, focando em empresas que não apenas estejam subvalorizadas, mas empresas que também tenham uma alta qualidade e potencial. Então, se o Graham era só empresas desvalorizadas, o Buffett ele já pega empresas desvalorizadas, mas ele quer gestão, qualidade, diferenciais, coisas que o Graham não analisa na fórmula dele, nem da forma como o Graham tinha colocado anteriormente, né? O Buffett ele é é o maior investidor de todos os tempos. Por quê? A Berkshire Hathaway, desde 1965, entrega um retorno de 20% ao ano. Esse retorno de 20%, ele é mais que o dobro do S&P 500 quando a gente pega esse mesmo período. Mas não é um retorno apenas de 20% ao ano. É um retorno de 20% ao ano por mais de 40 anos. Então, é um retorno grande e consistente. Não é um retorno pequeno de 20% durante uma década. Não, é de 20% por mais de 50 anos. É absurdo o retorno do Buffett, por isso que ele é o maior investidor de todos os tempos, não na taxa, mas sim na longevidade, no tempo. Né? Não tem ninguém que conseguiu tanta essa rentabilidade com tanto tempo
ou seja, é consistência na veia. O Buffett é simplesmente genial, né? Para a gente ter uma ideia desse impacto, seria que, como se a gente tivesse investido $1.000 em 1965 e esse valor de $1.000 tivesse transformado em 30 milhões de dólares ao longo do tempo. É muita transformação de dinheiro. É por isso que o Buffett ele é objeto nosso de estudo e ele é simplesmente um monstro, fantástico, né, nesse ponto. Buffett conseguiu esses retornos consistentes por meio de uma combinação de análise cuidadosa, investimento em empresas com fortes vantagens competitivas e um foco no longo prazo, resistindo às pressões do mercado e às tendências temporárias. Essa consistência o coloca entre os maiores investidores de todos os tempos. Na verdade, em termos de histórico por tempo, ele é o maior. Lógico que teve outros investidores que chegaram a ter 30%, 40% ao ano, 50% ao ano, mas por um período menor, 10, 20, 30 anos no máximo. O Buffett está mais de 50 anos com esse retorno. Então, é um retorno absurdo, é um retorno fantástico. O Buffett, ele gosta de muitos negócios nos Estados Unidos, né? Mas ele também tem alguns negócios no Brasil, como o Nubank, né? O Nubank ele investiu recentemente na Nubank. E a maioria das operações dele foram sucesso, mas sempre com foco no longo prazo. Então, bancos, American Express, a própria Walmart, a Amazon já teve empresas chinesas, né? Então, o Buffett é simplesmente um dos maiores pontos de análise para essa aula de hoje. A aula em si é uma aula curta. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do Warren Buffett. E depois eu peço para vocês darem uma estudada nos livros deles. São simplesmente livros fantásticos. Até a próxima e vamos continuando falando sobre alguns outros grandes investidores para depois a gente terminar e ir para a parte mais de análise fundamentalista. Até a próxima.